Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo. Vamos nesse vídeo estudar de maneira quantitativa, utilizando aqui um indicador para saber qual é a melhor média móvel que pode ser utilizada como indicativo de tendência para o ativo Petrobras, aqui Petri3, né? Petrobras ordinária. Então o que é que a gente vai fazer? Deixa eu até colocar isso aqui, um template que eu tenho, que é o template das cores para ficar mais intuitivo, né? Então, se eu tiver verde, candle de alta, vermelho, candle de baixa. Então, veja só, eu tenho aqui esses candles para o time frame de 5 minutos e eu posso inserir uma média móvel. Vou escolher aqui uma média móvel, que é Move Average em inglês, e eu vou colocar uma média móvel aqui, por exemplo, de 55 períodos. Então, se eu fizer uma média móvel como essa, eu tenho essa configuração, né? Eu tenho essa linha como sendo a suavização dos preços de fechamento para 55 períodos. Cada ponto desse representa eu pegar 55 valores de close e tirar a média. Atenção, vou dar 2 cliques. Olha, a média é uma média do método simples. Eu tenho exponencial, tenho esses outros aqui, que a gente vai deixar no simples só para facilitar aqui o nosso estudo. Então, o que eu quero saber? Qual é o período da minha média móvel para a Petrobras, que se eu considerar ela, eu vou ter um indicativo de tendência. Por exemplo, veja assim, eu tenho aqui os preços, né, que estão vindo nessa movimentação, tocando aqui, depois subindo, tocando aqui, subindo, tocando aqui, subindo. Ou seja, está utilizando essa média como se ela fosse um suporte. Está percebendo? Então, essa média está sendo utilizada como se fosse um suporte. Aí aqui ela rompeu, olha. Vamos dizer que rompeu o suporte nessa condição. Então, se eu tive o rompimento aqui do suporte, eu posso ter um desenvolvimento de tendência aqui de queda. Então, eu quero encontrar qual é o período ideal para eu poder fazer essas suposições. O período está aqui, ó. Eu botei 55, posso botar 100, sei lá. Vamos botar 100 para ver. Olha aí, 100 já não rompeu aqui, já não teve um falso rompimento, tá vendo? Então, eu tenho que ter qual o tamanho mais adequado. Já aqui, olha, rompeu essa média e ele realmente deu uma queda, né? Desenvolveu uma certa amplitude aqui de preço, mas a gente não sabe se é suficiente ou não. E isso daqui é um critério de investigação, é uma dúvida nossa. Qual é o valor que eu devo colocar aqui, por exemplo? Então, como é que a gente faz isso? Você pode fazer isso de diversas maneiras. Uma delas é ir colocando valores e modificando eles aqui e ir observando, sei lá, ir estudando, como muita gente, inclusive nos dias atuais, ainda faz assim. Coloca a média e depois estuda aqui, ó. Ah, olha só, rompeu isso aqui para baixo, então eu vou fazer uma venda nessa situação. Aí deixa eu ver aqui, ó. Usando esse ponto como se fosse uma resistência, depois ele foi, ó. Depois ele desenvolveu aqui para baixo, mais uma força aqui de resistência. Depois veio aqui para cima, rompeu essa resistência e agora evoluiu aqui para cima. Então eu faço uma compra nessa situação. Aqui embaixo ele já desenvolveu, depois veio caindo. Agora isso aqui que era uma resistência, depois de rompida, passa a ser um suporte, né? Isso aqui é teoria de análise técnica. Então, depois disso, você vê aqui embaixo e vê um rompimento dessa resistência e vê até uma evolução significativa dos preços, tá vendo? Ele evoluiu bem e assim eu vou buscando nessas situações, vou no olho aqui vendo se vale a pena eu considerar esse tamanho de período ou se vale a pena eu se considerar, por exemplo, 200 de período, que é um período muito utilizado aí pelos traders para ver, né, se o mercado está em tendência, está lateralizado. Esse é um período aí bem padrão e bem aceito e considerado pela maioria dos traders aí que utilizam a análise técnica. Então, a gente vai fazer aqui um pouco diferente. Iremos utilizar um robô para ele encontrar esse valor para a gente aqui, ó. Eu quero saber qual é esse valor de uma forma mais adequada, de uma forma quantitativa, vamos dizer assim. Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou usar a estratégia que vai ser a seguinte, ó. Para eu entender uma situação como um cruzamento de preço para baixo ou um cruzamento de preço para cima, isso aqui vai dar uma ideia de rompimento. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e aderir uma nova média. Veja só, preste atenção aqui comigo. Vou pegar uma média móvel, vou botar de um período bem curto. Vou botar só 7 de período aqui, ó, bem curto. Então, a média bem curta, né? Do período simples e pronto. Deixei aderida ao preço. Essa média, atenção, eu não vou modificar. Vou deixar ela fixa. No entanto, eu vou querer ficar modificando essa média de período 200 até encontrar ideal que, quando eu cruzar essa minha média de 7 com essa de 200 para baixo, eu vou efetuar uma venda
aqui, ó, e ver o deslocamento do preço e ver se eu tenho chance de ter retorno financeiro. Quando eu cruzar aqui para cima, eu vou fazer uma compra e ver o desenrolar do preço, ver aí como se deu o meu trader. E assim eu vou estudar, né, encontrar qual é o período ideal para eu maximizar as chances de ganhos, de vitórias, de quando cruzar para cima eu comprar e me dar bem, e de quando cruzar para baixo eu vender e também me dar bem, aqui operando a Petrobras 3, né, Petrobras ordinária. Então eu vou criar o robô que vai fazer isso. Aí veja só, aí agora surge outra pergunta, que vai ser a seguinte, certo, cruzou para baixo, eu vou efetuar uma venda. Só que qual vai ser o meu alvo? Qual vai ser o meu take profit? Qual vai ser o meu stop gain, né? Onde é que eu quero parar? Onde é que eu boto o meu alvo limite de ganho? Eu tenho que saber isso, bem como eu tenho que saber o meu nível de stop loss que eu devo colocar, porque toda vez que a gente entrar no trader, temos que entrar com consciência, temos que entrar com um critério bem definido, temos que saber o quanto devemos buscar de retorno, bem como o quanto estamos aceitando perder naquela situação de entrada do trader. Não é? Vamos supor que já estamos amadurecidos nesse ponto. Só vamos entrar com stop, loss e take profit bem determinados. Então, para definir isso, eu vou colocar um outro indicador aqui, ó. Vou inserir indicador, que vai ser esse ATR, ou Average True Range, que é um indicador muito interessante, muito importante, que eu tenho vários vídeos aqui no canal. Inclusive, tem aí os links para esses vídeos, caso você não tenha assistido e também não conheça nada a respeito desse indicador, desse importantíssimo indicador. Então, eu vou botar aqui um período de, por exemplo, 7. Não, 7 não, vou botar 14, que é o padrão. Inclusive, se eu resetar assim, se eu apertar nesse botão Reset, ele mostra as configurações padrões que vem aqui dentro do MetaTrader, né? Então, eu vou deixar 14 e agora eu tenho o ATR, ele vai me informar a volatilidade dos preços e eu vou usar ele como critério para saber o meu ganho, o meu take profit, o meu stop gain, né? O meu alvo de lucros e também determinar o meu stop loss. E como é que eu vou usar a lógica aqui? Eu vou fazer o seguinte, olha, eu quero usar esse meu ATR como se fosse a quantidade de centavos para o alvo que eu estou desejando. Então, nessa situação aqui, eu vou colocar, olha, 5 centavos, tá vendo? E eu vou pegar agora um multiplicador para associar esse valor do ATR. Por exemplo, eu quero entrar no preço atual e botar um stop com o tamanho de 2 vezes o ATR e um ganho com o tamanho de 3 vezes o valor desse ATR. Por que isso? Porque o ATR ele mostra uma volatilidade do passado. E eu vou partir do pressuposto que esse passado, esse bem recente, né, um passado aqui com um período de 14 candles, pode ser um melhor preditor para o que vai acontecer no futuro, para que eu tenha uma volatilidade futura semelhante a essa do passado. Então eu vou usar esse mesmo valor de volatilidade como se fosse o meu alvo e stop loss ajustados. Aí veja só, eu quero ter a proporção, né, a razão de 1 para 2 de ganho. Se eu perder 1, eu quero estar ganhando de 2. Então, eu vou associar essa lógica ao meu valor do ATR. E isso vai estar condizendo a minha estratégia de cruzamento. Cruzou para baixo, eu quero fazer uma venda. Cruzou para cima, eu faço uma compra, boto stop loss e take profit associado aos meus valores do ATR na proporção de 2 para 1. Então vamos agora fazer isso, né, toda essa estratégia aqui com um robô que eu já tenho previamente programado. Então esse robô se chama a Melhor Média Móvel Trend. Chamei desse nome aqui para a gente estudar e eu estou com o ativo Petrobras. Olha, eu vou botar no período de 2020 até 2021, do mês 30 aqui, ó, de abril de 2021, ou seja, 1 ano e 4 meses, né, de dados, e eu vou querer otimizar exatamente o quê? Esse valor de período aqui, ó, da minha média móvel, bem como também o tamanho, né, o período da minha média ATR que eu devo considerar para ter um ajuste aqui, né, de interessante na hora dele calcular os meus alvos e também para eu ter a ideia ali do quanto de volatilidade ela me fornece para eu ter um alvo de ganho e um stop, né, e um nível de perdas ali adequado dentro das parametrizações dos períodos que ele está rastreando aqui da forma da otimização que ele está buscando. Então vou botar aqui, ó, algoritmo genético. Eu geralmente otimizo aqui, ó, com o algoritmo completo, mas agora, como eu estou mostrando o vídeo para ir mais rápido, eu vou otimizar nessa configuração. E aqui eu vou botar todos esses parâmetros possíveis de serem variados. Veja, eu vou querer começar com 10 de período da minha média móvel, vou variar de 1 em 1 e vou até o período de 170. Aqui eu vou iniciar
com o meu período do ATR de 10, vou de 1 em 1 e quero ir também até 170. E eu vou fazer a combinação, ó, de cada um desses passos. Por exemplo, de 10 até 170, variando de 1 em 1, do passo de 1 em 1, eu tenho 161. Aqui também eu tenho 161. Então, 161 vezes 161, eu tenho essa quantidade aqui de configurações possíveis para eu poder, né, combinar todas essas possibilidades de traders, ou seja, possibilidades de setups que eu posso encontrar aqui com a minha otimização. Então agora eu tenho que ter cuidado para não cair no overfitting. O overfitting é um problema bem clássico, né? Eu tenho até um vídeo, tá aparecendo aí no card, caso você tenha interesse de entender o que é que significa essa configuração do overfitting, sobre a base de dados aqui da análise quantitativa e também da inteligência artificial, machine learning, deep learning, tudo usa esse conceito de overfitting, que é muito importante. Então a gente vai ter alguns cuidados para não cair nesse overfitting. Entretanto, de maneira geral, eu não vou considerar os dados aqui de teste de treino. Eu vou fazer só um treino de todo esse meu período. Isso não é adequado ser feito assim. Se você assistir o meu vídeo de overfitting, vai ver que isso não é interessante. É bom a gente separar dados de treino, depois fazer um teste em cima do modelo obtido a partir do treino, nos dados de treino, né? Fazer um teste em cima dos dados ainda não utilizados para a criação desse modelo e a gente vê se há uma qualidade boa, se há um erro adequado e ainda admissível, ou ok, tudo bem, então a gente está com o modelo adequado. Mas aqui a gente vai otimizar todo o período, porque o nosso objetivo é só calcular essa nossa média aqui, né? Bem como o período da ATR está sendo um auxiliar aqui, vamos entender assim, como se fosse um auxiliar por hora. Então eu vou clicar em iniciar, ele agora vai começar a buscar todas as possibilidades de traders. Veja, eu estou com um computador relativamente rápido, então foi bem rápido aqui. Eu tenho 12 núcleos, é um i7 com 12 núcleos, e ele já otimizou, ele já encontrou, em outras palavras. Em pouquíssimos segundos, aqui eu já posso dizer, vou pegar pelo fator de lucro, que a melhor situação para a minha média móvel é esta daqui, ó, é de 105 de período. É o período que vai garantir um melhor retorno financeiro para mim. Inclusive, eu vou até fazer a execução de um teste único aqui, só para a gente ver a curva de capital, como ela ficou. Olha só. Não é uma curva lá das melhores, né? Tem um rebaixamento aqui forte, deixa eu até ver. Tem um drawdown. Até que o drawdown não foi tão alto assim, 3% apenas. E aqui a gente tem as estatísticas dos traders todos realizados. Veja que eu tenho uma taxa de acerto de 43% para a posição vendida e para a posição comprada de 47%. Tá vendo? E a estratégia que se deu aqui foi como eu falei para você. Vou até visualizar aqui, ó, no modo visual. Vamos olhar o trader agora. Aqui está o desenvolvimento do nosso trader. Olha, veja só o que é que está acontecendo. Eu estou com a minha média fixa, né, de 7 períodos. E quando ela cruzar para baixo, olha só, cruzou para baixo, eu vou efetuar uma venda colocando um stop com base no meu nível de ATR. O stop aqui, eu boto uma vez o valor do meu ATR e o meu ganho eu boto 2 vezes o valor de ATR, do ATR encontrado aqui, ou seja, 2 para 1 de risco, né? Da minha situação de risco aqui, 2 para 1. Veja que ele vendeu, vamos ver se esse trade vai ser bem sucedido ou não. Olha, quase tocou ali no stop, mas não. E atenção, como isso aqui é uma estratégia de day trader, ele tem que fechar a operação no final do dia. Fechou aqui, ó. Eu não posso deixar a operação desenvolver para o dia seguinte. Então, quando chegar no horário devido, eu botei aqui, ó, 17h45, ele fecha o trader para a gente ter aí o day trader, né? Compra e venda de ativos no mesmo dia. Aqui, ó. Aqui ele comprou, no caso, porque cruzou para cima, tá vendo? E vamos ver se ele se dá bem nesse trader. Se deu bem. Comprou, vendeu aqui, ok. Vamos lá desenvolver mais. Né? A gente já está entendendo aqui a lógica do negócio. Essa média daqui, ó, está fazendo o papel como se fosse a média de referência, né? Se ela for rompida para cima, então eu compro. Se for rompida para baixo, eu vendo. E ela se mostrou a mais adequada para o ativo Petrobras no time frame de 5 minutos. Vamos ver aqui se ele se dá bem. Aqui levou o stop, tá vendo? Tudo bem. Vamos lá. Olha, esse stop foi tipo uma violinada, né? Eu tenho até um vídeo aí mostrando o que vem a ser a violinada. Ele vendeu, só que o stop foi curto demais, bateu aqui e depois começou a cair, ó. Se eu botasse, por exemplo, o nível do ATR 2 vezes, né? Por exemplo, o valor do meu ATR, para depois botar 4 vezes para o ganho, eu posso botar 2 de perda do ATR para 4 de ganho aqui do meu
valor do ATR. Então vamos lá ver o desenvolvimento. Olha só, ele utilizando aqui como se fosse uma resistência, né, no caso. Então tudo bem. Olha aí, cruzou para cima, mas já levou um stop aqui. Aqui já cruzou para baixo, ó. Vamos ver. E teve um ganho. Aí deu certo. Vamos lá desenrolar aí o papel. Isso aqui só é um teste, né? A gente já fez a otimização, a gente já encontrou as melhores configurações possíveis. E a configuração melhor é que essa média ela tenha um período de 105. Tudo bem? Isso aqui, claro, a gente pode melhorar, a gente pode tentar ver se tem algum overfitting. Não é interessante de imediato a gente escolher dentro do nosso backtest a melhor opção encontrada, como eu fiz aqui, isso aqui só para demonstrar. A gente não deve, numa otimização, pegar logo aquele melhor ponto. A gente tem que excluir os extremos, né? Nem o melhor, nem o pior. A gente tem que pegar ali o miolo. Temos que fazer outros tipos de técnicas de otimizações para se livrar desse overfitting, como, por exemplo, a WFA, que eu em breve estarei colocando vídeos aqui no canal para você ter uma ideia de como funciona tudo isso. Mas agora, no geral, você já viu que a gente, com robôs de investimento, pode conseguir encontrar parâmetros para operar, né? Para ter estratégia. E aqui a gente encontrou uma média móvel que vai servir de suporte e resistência para a gente ter um operacional dentro do nosso ativo Petrobras 3. Tudo bem? Espero que tenha gostado do vídeo, espero que esse raciocínio tenha ajudado você aí na compreensão da utilidade dos métodos quantitativos, ou seja, quais são os benefícios que a gente pode extrair dessas técnicas, né, do computador, bem como da estatística e tudo isso aí sendo aplicado para maximizar nossas chances de acertar, né? E também encontrar melhores estratégias com confiabilidades aqui dentro dos nossos traders operacionais. Tudo bem? Estou aguardando você nos próximos vídeos. Até mais!